Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O nome desse canal é Viver para Cristo Sempre, eu sou a irmã Rose, tá? E o intuito desse canal é a gente estudar juntos, aprender juntos e também evangelizar. Então, desde já eu quero pedir para você deixar o seu joinha, se você gostar da mensagem, né? Se você sentir no coração, compartilhe com sua família, com seus irmãos, compartilhe com os irmãos da igreja, tá bom? E que seja um canal de bênção para vocês, tá? E para mim também, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Daniel. Daniel foi um profeta, né, do Senhor, em um momento difícil, em um momento de cativeiro, né, de Israel. E a gente tem muita coisa para aprender com esse homem de Deus, né? Que era um homem de Deus, era um homem fiel, era um homem de oração, né? E tem muito a nos ensinar, né? Então, meus irmãos, nós vamos ler um versículo aqui no capítulo 5 de Daniel, no versículo 12, que diz assim: Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamou-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, é bom ponderar uma coisa. Daniel era um jovem de linhagem real, tá? O que nos indica que Daniel vivia no palácio em Jerusalém, né? Ele tinha uma educação diferenciada, ele tinha uma educação privilegiada, né? Então ele era uma pessoa de inteligência, sabedoria, ciência, entendimento, sim. Mas aqui, quando a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência, ele dá algumas características dessa excelência do espírito de Daniel, né? Algumas pessoas falam que era o Espírito de Deus que estava sobre ele, e isso é inegável, é lógico que o Espírito de Deus estava sobre Daniel, mas havia algumas características que eram do Espírito de Daniel como pessoa, como profeta de Deus, né? E aqui a Bíblia diz o seguinte, que havia nele um espírito excelente e ciência. Essa palavra ciência está ligada a conhecimento, e isso quer nos dizer que Daniel tinha conhecimento, não apenas de conhecimentos de coisas externas, não conhecimentos seculares, mas também Daniel era um homem de conhecimento da lei de Deus. Daniel era um homem que tinha conhecimento do que Deus queria para Israel, do que Deus havia determinado para Israel, né? Nessa época, Israel ele estava num momento assim de desvio das leis de Deus. Tanto é que Deus permitiu o cativeiro para a Babilônia. Por quê? Porque eles haviam se desviado, eles haviam seguido outros deuses, eles haviam prostituído a sua fé. Então, aqui, nessa palavra ciência, nos dá a entender que Daniel, ele tinha conhecimento das leis de Deus. Apesar do cenário difícil que ele vivia ali em Jerusalém, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento das leis de Deus, né? Em seguida, a palavra nos diz que Daniel tinha entendimento, né? Então, ele tinha o conhecimento da lei, e ele entendia a lei, porque uma coisa é conhecer e outra coisa é entender, né? Às vezes a gente conhece uma lei, mas a gente não sabe qual é a finalidade dela, por que ela foi criada. Então, Daniel ele tinha o conhecimento da lei de Deus e ele sabia entender essa lei de Deus. Então, Daniel sabia que se o povo se desviasse, que se o povo adorasse outros deuses, que se o povo se corrompesse, a ira de Deus viria sobre Israel, como veio a tantas outras nações que inclusive foram derrotadas por Israel. Foram derrotadas porque não adoravam a Deus, e se Israel seguisse o mesmo caminho desses povos, eles teriam a mesma consequência, né? Então Daniel ele conhecia a lei e ele entendia o porquê da lei e ele entendia a consequência da lei, tanto a consequência benéfica através da obediência, quanto
a consequência ruim, né? Que seria o cativeiro, ser derrotado pelos seus inimigos e tudo mais. Então, aí aqui a Bíblia diz que ele tinha um espírito de excelência e ciência e entendimento interpretando sonhos. Aí aqui já sai do natural para o sobrenatural. Ao passo que Daniel tinha conhecimento da lei, ao passo que ele tinha entendimento dela, né? E praticava isso, Daniel tinha da parte do Senhor também dons espirituais, porque a interpretação de sonhos é um dom, né? Tanto que depois, numa outra passagem, ele fala, José também no Egito falou, acaso não é do Senhor a interpretação dos sonhos? Esse é um dom de Deus. E aí a gente já sai do campo natural para o campo sobrenatural, para dons do Senhor. Então Daniel era um homem que tinha um espírito de excelência, e ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento, e ele tinha dons espirituais, né? E o que ele fazia com esses dons? Ele interpretava sonhos, explicava enigmas. Diga-se de passagem, eram enigmas muito difíceis, porque eram coisas que embaraçavam, por exemplo, os sábios do rei, né? O rei teve sonhos que nenhum dos sábios da Babilônia, nenhum deles conseguiu resolver para o rei, né? E esse dom era um dom de Deus para ele. E o que ele fazia com esse dom? Ele, digamos assim, ele traduzia os enigmas e resolvia os problemas do reino, né? Irmãos, vamos ponderar o seguinte. Daniel era da linhagem real, provavelmente Daniel foi um homem muito bem criado, foi criado em palácios ou ali nas redondezas, dentro da nobreza de Israel. Aqui a gente está falando de um Daniel que foi levado cativo para a Babilônia, então ele perde todas as suas regalias, ele perde todo o seu conforto, ele perde todo o seu contato com a sua religião, né? Porque ele estava agora em um outro povo, numa outra língua, ele estava vivendo aquelas dificuldades, né? Você vê aqui em Daniel, capítulo 1, que o rei da Babilônia mandou buscar alguns jovens, né, de Israel, da linhagem real, para que eles pudessem aprender a língua dos caldeus e servir ao rei. Por mais que Daniel tivesse ido para ali, por exemplo, para conviver no palácio com o rei, para servir ao rei no palácio, a condição dele era de servo. Ele estava ali na condição de servo, né? Mas mesmo assim, gente, o que chama a atenção é que assim, Daniel estava em um povo, no meio de um povo que não era o povo dele, no meio de uma religião que não era a sua religião, era completamente contrária. E Daniel, ele tinha duas opções: se manter fiel a todo e qualquer custo, inclusive a ponto até de perder a sua própria vida, porque ele tinha noção disso, né? Ou ele poderia ter, digamos que assim, se decepcionado com Deus. Porque ele poderia ter falado, Deus, eu estava no Palácio Real, eu sempre tive uma boa educação, eu sempre fui fiel a ti, tanto que ele tinha muitos dons, né? Ele era um homem fiel, apesar da depravação e do desvio de Israel, ele era um homem fiel ali na sua terra. E ele foi levado cativo, mesmo ele sendo fiel, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele foi levado cativo para a Babilônia. E ele foi levado para ser servo. Ele não foi levado para lá para se sentar no trono, ele não foi levado, não, ele foi levado para ali para servir ao rei, para ser, digamos assim, um servo de alto escalão, vamos dizer assim. Mas era um servo. Então Daniel tinha todas as razões do mundo para dizer a Deus que não queria mais ser fiel a Deus. Afinal de contas, ele poderia se sentir decepcionado. Poxa, eu fui fiel ao Senhor, eu guardei as leis, mesmo quando o meu povo se corrompeu, eu me mantive fiel naquilo que eu aprendi, naquilo que o Senhor me deu entendimento, e mesmo assim o Senhor me deixou ser levado cativo, como servo, para um rei que não tinha temor do Senhor.
né? Que a Babilônia, a gente sabe que até hoje a Babilônia ela é símbolo de toda promiscuidade, ela é símbolo de toda idolatria, ela é símbolo de tudo aquilo que é contra os princípios do Senhor. E era exatamente nesse contexto que Daniel se encontrava. Mas mesmo assim, Daniel resolveu não deixar a fidelidade ao Senhor. Então, no livro de Daniel, também no capítulo 1, no versículo 9, no versículo 8, melhor dizendo, está escrito assim: E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Só até aqui, irmãos. Então Daniel, apesar de toda aquela situação que ele estava passando, ele assentou no seu coração não participar da mesa do rei, não comer. Quando eu falo participar da mesa do rei, é porque a porção que era servida a ele era a mesma porção servida à mesa do rei. Então, ele sabia que aquela porção era uma porção que poderia contaminar a alma dele. Por que ele sabia disso? Porque ele conhecia os mandamentos. Provavelmente aquela comida ela era consagrada aos deuses. Provavelmente aquela comida ela poderia ter sangue entre os seus componentes, entre os seus ingredientes, se aquilo era um pecado, né? O Senhor proibiu o povo de Israel comer o sangue, porque ali havia havido, está no livro de Números, né? Então, meus irmãos, vocês percebem a fidelidade de Daniel, mesmo que ele tivesse ferido, mesmo que ele estivesse se questionando, mesmo que ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo com ele, uma coisa Daniel manteve, assim, de maneira muito firme em seu coração, que era continuar sendo fiel a Deus, não importava o cenário que ele se encontrava. Detalhe, meus irmãos, todo o Israel foi levado cativo para a Babilônia, e a Bíblia relata que quando o rei mandou levantar aquela estátua que todos adorassem, Daniel e os seus amigos foram os únicos que não adoraram. Então isso nos mostra o nível de corrupção que Israel tinha naquele momento. Né? Israel estava corrompido, por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Né? Então, provavelmente eles se afeiçoaram àquela divindade, eles se afeiçoaram às suas crenças, eles se afeiçoaram às suas comidas, eles se afeiçoaram aos cultos pagãos, eles se familiarizaram com aquele novo ambiente. Mas Daniel não. Né? E por que havia esse espírito de excelência em Daniel? Minha gente, não estava ligado a caráter de Daniel, não estava ligado às emoções de Daniel, não estava ligado à personalidade de Daniel, estava ligado à fidelidade dele com Deus, era algo espiritual. Já ouvi várias interpretações, já vi pessoas falando outras coisas, que estava ligado a forma disciplinada dele, pode ser também. Deus é um Deus de disciplina, lógico que é. Daniel tinha um espírito de excelência, tudo que ele fazia com excelência, inclusive na sua fidelidade ao Senhor, inclusive na sua retidão de coração ao Senhor, né? Então, meus irmãos, para a gente ter uma vida, um espírito de excelência e uma vida com Deus, meus irmãos, assim como Daniel, nós precisamos ter essas características que havia em Daniel e que estão disponíveis para nós hoje, né? Então, nós podemos ter conhecimento das leis, da palavra de Deus, como através da Bíblia, buscando ler, buscando conhecimento da palavra, porque a palavra do Senhor também diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, buscando esse conhecimento na palavra de Deus, buscando entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está aqui por um acaso, ela é viva, ela é eficaz. Então você precisa conhecer a lei e ter entendimento do que ela produz, por que ela está aqui. Por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Você vai conhecer a verdade, mas esse conhecimento da verdade, ele tem que produzir algo. Esse entendimento da lei é que vai se complementar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que você precisa conhecer a verdade e entender a verdade? Para que você seja liberto de algo, né? Porque assim como Daniel enfrentava uma dificuldade na Babilônia naquela época, não é diferente conosco hoje, né? Nós temos a Babilônia dos dias atuais.
E para nossa tristeza, muitas vezes a Babilônia não está só lá fora. Muitas vezes a Babilônia está dentro da igreja, na igreja que congregamos, a igreja que frequentamos. Infelizmente é isso. E cabe a cada um de nós manter um propósito firme como Daniel, assentar no nosso coração, manter aquele propósito firme de quê? De não se contaminar com aquilo que o rei da Babilônia, que para nós hoje é Satanás e o poder das trevas, né? Não se contaminar com aquilo que ele nos oferece, porque assim como Daniel recebia uma porção, nós recebemos também todos os dias. Cabe a nós querer se alimentar do que o inimigo nos dá ou rejeitar aquilo, né? Então, suponhamos, quando você é tentado, por exemplo, a ter um caso extraconjugal, isso é uma porção do diabo que ele está te oferecendo. Quando você para você que é jovem, que tá aí, quer curtir a vida, como vocês mesmos dizem, tá na pista, alguém vai te oferecer uma droga, alguém vai te oferecer uma bebida. Isso é uma porção do rei do mundo, da Babilônia que nós temos nos dias atuais. E ele sempre vai te oferecer, e ele não vai te oferecer coisa ruim, não. É um banquete agradável para a carne, mas é um banquete que fere as leis do Senhor. É um banquete que fere o entendimento de Deus. É um banquete que vai te afastar do Senhor. Era exatamente esse entendimento que Daniel tinha. Ele tinha conhecimento da lei, então ele sabia o que feria a fidelidade dele com Deus e o que não feria. Ele sabia até onde ele podia ir, até onde ele não podia, né? Ele entendia que se ele ultrapassasse o limite, aquilo retornaria para ele em forma de quê? De maldição. Então ele se afastava. Mas por que ele se afastava? Porque ele conhecia e ele entendia as razões, né? Então, meu caro amigo, meu irmão, para você que talvez não é cristão ainda, o mundo é a Babilônia, como Daniel aqui. O mundo é a Babilônia, né? A bebida é uma Babilônia, é uma porção do rei. As drogas é uma porção do rei do mundo, é ele quem oferece isso, tá? Mas se você assentar no seu coração, não se contaminar e se manter fiel, haverá em você, haverá em mim, em todos aqueles que propuserem isso no seu coração, um espírito de excelência. Porque o espírito de excelência, ele não vai habitar, ele não vai estar em pessoas que se contaminam com o mundo, né? Daniel aqui, ele não diz que propôs no seu coração não comer. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Porque ele sabia que essa comida iria contaminar ele diante do Senhor. Não era só um alimento que estaria no estômago dele e que iria para o resto do seu corpo. Era um alimento que poderia ferir a vida dele, a comunhão dele com Deus. Outra característica desse espírito de excelência de Daniel é que Daniel, ele, aqui no capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, meus irmãos, é impossível você e eu termos um espírito de excelência em nossas vidas sem essas características. Ciência, que está ligada a conhecimento, entendimento para saber que tudo que a gente faz vai ter um retorno benéfico ou maléfico de acordo com aquilo que a gente escolher dentro do nosso entendimento, tá? Usar os nossos dons, porque cada um de nós temos dons, né? Usar os nossos dons para desvendar segredos, para desvendar mistérios, para ajudar o nosso próximo, né? Para trazer soluções a problemas, tá? Isso está interligado de pessoa para pessoa, né? Dentro da nossa sociedade, não apenas entre os cristãos, mas também no seu trabalho, mas também muitas vezes na sua vizinhança, dentro da sua comunidade, tá? Temos essas características, meus irmãos, mas temos que ter principalmente uma vida de oração, né? Aqui a Bíblia relata que Daniel mantinha a sua vida de oração com Deus, dobrando seus joelhos,
3 vezes por dia e orando como ele fazia antes. E isso nos dá a entender que antes do seu cativeiro, ele mantinha com Deus uma vida de oração constante. E que apesar de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, e agora não estando mais no seu habitat natural, na sua casa, entre os seus familiares, né? No povo da sua língua, comendo a comida que ele gostava, a qual ele foi criado, se alimentando, ele manteve a sua vida de oração como antes. E uma característica da oração de Daniel, sabe o que é que ele diz? Dando graças a Deus. Apesar de tudo, meus irmãos, Daniel dava graças a Deus como antes. Daniel dava graças a Deus quando estava em Jerusalém, no meio do seu povo, quando ele fazia parte da realeza daquele povo, e Daniel dava graças a Deus quando ele estava na Babilônia, quando ele dobrava os seus joelhos. O fato de Daniel levantar as suas mãos e orar com suas janelas abertas em direção de Jerusalém representa que Daniel tinha esperança de voltar para aquele lugar. Daniel tinha esperança de ver o povo de Israel livre novamente. Daniel tinha sede de ver aquele povo restaurado a sua comunhão com Deus. Isso representa o levantar das mãos dele ali para Jerusalém, porque ele sabia que o Deus de Israel não havia morrido e não havia sido levado cativo como aquele povo. Então, manter a esperança, manter a vida de oração, ter ciência, conhecimento da lei de Deus através da palavra, ter entendimento que sem essa palavra, porque, irmãos, conhecer a palavra, não entender, não obedecer, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas se a gente obedecer, se a gente orar, se a gente buscar, Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, como fez com Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem fiel. A Bíblia diz aqui também que o rei teve um sonho, esqueceu desse sonho, pediu para que todos os magos interpretassem, ninguém sabia. Então o rei decretou, saiu um edito de morte, era para matar todo mundo, né? E aí Daniel, que estava entre eles, seria morto também, né? Ele e os seus amigos. Mas aí Daniel pede um tempo para o rei, e nesse tempo que ele pede para o rei, Daniel faz uma coisa muito importante. Ele vai pedir ajuda dos seus amigos que tinham a mesma fé que ele, né? Daniel chama os seus amigos, né, que também estavam entre os sábios do rei, né? E ele compartilha a sua dificuldade, compartilha aquele edito do rei com os seus amigos, aqueles que tinham a mesma fé, né? E pede ajuda, em clamor, em oração. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos vivenciar o nosso problema sozinhos. Muitas vezes nós queremos compartilhar nossa dificuldade com pessoas que não compartilham da nossa fé, que não têm a mesma visão que a gente. Eu quero te falar uma coisa, uma das características de um espírito de excelência é buscar ajuda entre os seus, entre aqueles que têm a mesma fé, entre aqueles que buscam o mesmo Deus, que adoram o mesmo Deus, né? Compreender o momento de fragilidade. Daniel entendeu que ele estava num momento de fragilidade, que ele poderia morrer, que os seus amigos poderiam morrer, mas ele não foi reclamar com os caldeus. Provavelmente Daniel tinha amigos entre os caldeus, porque ele era um homem nobre, né? Ele vivia entre a nobreza da Babilônia. Embora ele fosse um servo, ele era um servo de alto escalão. Então, quando a pessoa tem uma posição privilegiada, geralmente ele tem muitos amigos, né? Nem que sejam amigos interesseiros, mas tem. Mas Daniel, no seu momento de aflição, quando ele sentiu a sua fragilidade, ele compartilhou isso com os irmãos na fé, com aqueles que serviam ao mesmo Deus, né? Então, meus irmãos, ninguém está livre de passar por um momento de fragilidade, ninguém está livre de passar por um momento de decreto de morte. Quem sabe uma doença, quem sabe a morte de um sonho, quem sabe a tristeza da decepção, da traição, quem sabe
a tristeza de uma oração não atendida, né? Mas saiba que há apoio para você e para mim entre o povo de Deus, entre aqueles que clamam ao mesmo Deus, né? E foi no clamor dos amigos de Daniel, quando eles clamaram, que o Senhor revelou a Daniel o mistério do sonho e da interpretação do sonho do rei. Então, Daniel, ele reconhecia a necessidade, ele reconhecia a importância do relacionamento com as pessoas da mesma fé. Não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não possa ter amigos que sejam de outra fé. Nós trabalhamos com pessoas que divergem da nossa opinião, mas os nossos problemas, os nossos clamores a Deus, quando precisamos, está dentro da nossa família cristã, né? Então, meus irmãos, que essas características de um espírito excelente que tinha ali na vida de Daniel, possa também habitar em nós, que o Senhor também possa achar em nós um espírito excelente, né? Um espírito que conhece a Deus porque o busca, conhece a lei de Deus porque busca esse conhecimento, tenha entendimento, né? Vamos conhecer, vamos entender, porque se a gente não conhecer e não entender, a gente não vai obedecer. E a gente vê que Daniel, ele conhece e entende por quê? Porque quando ele chega na Babilônia, ele propôs em seu coração não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia o que contaminava ele. Ele sabia e entendia, porque ele buscou na lei de Deus aquilo que poderia ferir a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, né? Então, que a gente venha ter o conhecimento da palavra de Deus, que a gente venha ter o entendimento da palavra de Deus, que a gente venha ter a disposição de obedecer a Deus, né? Que a gente venha manter uma vida de oração permanente, constante com Deus, que a gente venha manter a esperança no Senhor e também que a gente venha valorizar a irmandade, valorizar a comunhão com os nossos irmãos. Não importa aonde nós estamos, não importa se a Babilônia está batendo a nossa porta, não importa o que o mundo faça, o que nos ofereça, nós temos sim a capacidade de nos mantermos fiéis ao Senhor, de nos mantermos numa vida agradável a Deus e com um espírito de excelência. Queridos, que essa palavra traga força, fé ao seu coração, tá? A você que não conhece o Senhor ainda, a você que talvez ainda esteja nesse mundo, eu quero te dizer que você pode sair da Babilônia. Eu não sei o que representa uma Babilônia na sua vida. Eu não sei se você tem uma vida conjugal atribulada. Eu não sei se você tem uma família que está passando por muitas dificuldades. Isso representa a Babilônia, né? Se você está nas drogas, ou se o seu filho está nas drogas, ou se é uma enfermidade, eu não sei. O que eu sei, querido, é que a palavra de Deus, ela nos garante descanso das nossas lutas, ela nos garante paz. Se nós formos fiéis, nós vamos passar por lutas, por tribulações, mas nós temos Deus ao nosso lado, tá? Se você, meu amigo que está vendo, é uma pessoa que já serviu a Deus, já esteve na casa do Senhor e por alguma razão você se desviou, você se encontra hoje na Babilônia, você se encontra hoje comendo a porção do rei, eu quero te dizer que está em tempo, é dia de você voltar. Eu quero te dizer que o Senhor está disponível para consertar a sua vida com Deus, para te dar novamente esse espírito de excelência, para que você seja uma bênção na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o seu joinha para ajudar o meu pequeno canal a crescer, tá bom? Se inscreva, tá? Ative o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos que eu vou colocando aí, tá bom? Para que a gente possa juntos crescer na graça, no conhecimento e também no amor de Cristo, tá? Beijo a todos vocês, amo vocês no amor de Cristo, tá?